aparecer, ou quem não puder ficar até o final, né, que consiga assistir. Então, só continuando. A Capemis, ela mantém esse subprojeto de educação permanente, né, trazendo temas pertinentes para as instituições, de uma forma que a gente consiga estar assessorando. Hoje, trouxemos aí o Paulo Cordeiro, para falar um pouquinho sobre a importância da prestação de contas para a transparência das suas organizações. Então, assim, o Paulo, ele tem um ótimo currículo, né? Ele é bacharel em Ciências Contábeis, com 15 anos de experiência em contabilidade do terceiro setor. Ele também é pós-graduado em Gestão Contábil e Tributária, aplicada no terceiro setor, com segunda pós-graduação em Análise Financeira e Econômica de Projetos, com cursos complementares em Governança Contábil e Tributária para organizações do terceiro setor. E também em elaboração e análise das demonstrações contábeis. Então, assim, o Paulo Vieira, ele veio através de uma indicação, né, de uma amiga, e ele é um excelente profissional e tem hoje um conteúdo muito bacana para compartilhar com vocês. Então, explorem ele bastante, tá certo? Temos até às 16 horas. Eu agradeço a todos aqui presentes. Eu vou colocar a lista de presença aqui no chatzinho. Paulo, a palavra é sua. Muito obrigada. Obrigado, Beatriz, pelas palavras. Boa tarde, pessoal. Peço que vocês tenham paciência comigo, né? Estou aqui aprendendo junto com vocês. Deixa eu compartilhar o material. Todos conseguem ver? Sim, consigo. Vamos lá. Pronto. A gente vai falar sobre um tema muito importante, né, que é a prestação de contas. E, só voltando ao tema, a importância da prestação de contas para a transparência de sua OSC. Então, a gente já fala em dois pontos importantes, prestação de contas e transparência. Primeiro, a gente vai definir o que é OSC, para a gente ficar na mesma página, né? Então, um OSC trata-se de uma entidade privada, sem fins lucrativos, que realiza atividades de interesse público em áreas como saúde, educação, cultura e meio ambiente. O termo é um sinônimo legal e mais amplo para o que muita gente conhece como ONG. Abrange as suas associações privadas, fundações, organizações religiosas, com atuação social e cooperativas sociais. Eu sou um pouco mais antiga, a gente falava simplesmente terceiro setor. Mas vamos nos atualizando. Como surge uma OSC? Ela surge principalmente do descontentamento, né? Pessoas veem o descontentamento da desigualdades, falta de saneamento, fome, falta de educação. Então, elas se juntam, abrem uma OSC e começam a trabalhar em prol do outro, né? Em prol do serviço do bem. Muitas vezes, essas pessoas elas não têm o preparo tecnológico, digamos assim, né? Ela tem a boa vontade, mas não chegou a se aprofundar. E depois disso começa a surgir as dificuldades. Porque eu aprendi que fazer o bem não é fácil. Voltando aqui, ela é financiada com dinheiro do próprio bolso dos fundadores, associados e por doações. Outras fontes de recursos incluem repasses de entes públicos ou privados. A gente definiu o que é o OSC. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre dois temas que vocês ouvirão falar ao longo do percurso, que é SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social. Ele é um selo do governo
para organizações sem fins lucrativos e garante a isenção de contribuições sociais para a Previdência, como a cota patronal do INSS, a instituições que atuam na área de saúde, educação ou assistência social. Falaremos também um pouco sobre o MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações Civis. Ele é regido pela Lei 13.019 de 2014 e é um conjunto de regras que organiza e moderniza as parcerias entre a administração pública e as organizações sociais, ONGs e entidades sem fins lucrativos no Brasil. Vamos falar um pouquinho de alguns números, né? Com base no mapa das OS6 do IPEA, nós temos hoje 960.323 OSCs. Dessas, eu não consigo ver aqui, 618.187 estão ativas, 5.643 estão suspensas e 336.489 estão inaptas, né? As suspensões geralmente são por alguma diligência, né? Algum erro de percurso, e aí tem a oportunidade de se explicar, né? Consertar, mandar uma nota explicativa e depois regularizar. As inaptas são as que, de fato, não conseguem mais pactuar. Falaremos um pouco mais. E a gente vê mais alguns números. Como eu falei, decorrente do SEBAS, o governo deixa de arrecadar por ano cerca de 18,8 bilhões de reais, entre INSS, a cota patronal, o PIS, sobre a folha, a contribuição sobre o lucro líquido e o COFINS. A Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura, o governo deixa de arrecadar 2,5 milhões, isso de imposto de renda. Claro que tem outras discussões, né? Porque com a Lei Rouanet, as entidades que são incentivadas geram emprego, geram mais impostos, e aí acaba voltando para o governo. Mas diretamente, imediatamente, 2,5 milhões. Aqui no Nordeste, a gente tem a Secretaria Municipal de Educação, SMED, e ela destina 150 milhões por ano para atendimento à educação infantil, por meio de sua rede de instituições parceiras. Deixa eu voltar. Eu estou falando muito rápido, eu não estou conseguindo ver vocês. Não, tá bem tranquilo. Vai me ajudando, Beatriz, que eu não estou conseguindo ver, viu? Acho que não foi uma boa ideia eu compartilhar. Não, se você preferir, eu posso compartilhar daqui. Vamos seguir. Certo. E aí, a gente traz algumas notícias de impactos, né? Antes, todo mundo soube, saiu nos jornais, a CPI das ONGs, né? A gente vê casos de desvio de verba, como funciona, a ONG da produtora Dark. E essas notícias, né? Toda vez que acontece algum caso indesejado, ele é massivamente destacado. Muito mais que qualquer notícia boa, qualquer conduta nobre. Isso acaba sendo ruim, porque penaliza a todos, tanto a quem comete como a quem não cometeu esses atos ruins. É triste, mas é real, né? E aí a gente chega nesse ponto, né? Recursos públicos e doações pertencem à sociedade, não à OSC. Isso nos traz até aqui a ideia, tudo que a gente viu, fala sobre o montante que o Estado deixa de recolher e do quanto é repassado para a SC. A gente lembrou o caso de desvio de finalidade. Isso nos conscientiza também de um fato real. Nós julgamos a todos pelo meio, ou seja, acontece algum caso ruim, a gente pressupõe alguém, algo, empresa fez algo ruim para a gente, que todo mundo, todos farão também. E igualmente ocorre inverso, né? Nossas OSCs são pré-julgadas diante de fatos que ocorreram com outras. Isso aqui até então nos prepara para entender o porquê que prestar contas é importante. E nos esclarece que prestar contas é a forma mais fácil de nos desvincular dos exemplos indesejados. Prestar contas é ser transparente.
Vamos definir o que é ser transparente? Transparência significa a qualidade do que é claro, límpido e deixa passar a luz. No sentido figurado, refere-se a uma postura franca, sem segredos ou segundas intenções. Em áreas sociais e públicas, representa o dever de mostrar atos e contas com clareza para a sociedade. Né? Sentidos principais. No físico, é algo material que deixa passar a luz, como um vidro. O vidro bem limpo, ele deixa passar a luz. Né? Pessoal e moral. Ele precede uma pessoa honesta, que age com verdade, com franqueza. Né? Quando a gente vai para o lado político, público político, é a obrigação do governo de mostrar dados, gastos e decisões para o controle do povo. A gente vê isso com a lei de acesso à informação. Só um minuto. Voltando, desculpa. Sim. E no lado empresarial, é a prática de uma empresa de manter os dados abertos e claros para os funcionários, clientes e donos. E aí, a gente falou sobre transparência, a gente fala sobre prestação de contas. Prestar contas é o ato de justificar e comprovar a aplicação de recursos financeiros recebidos ou gerenciados. É prestar esclarecimentos sobre como o dinheiro foi utilizado, garantindo que os gastos foram legais, corretos e transparentes. A prestação de contas... Não é reunião, não, né? Onde é que está a reuniãozinha da mãe do bebê que está chorando? Deve ser lá no final. Desculpa novamente. A prestação de contas é a aplicação prática da transparência, enquanto a transparência é o princípio de manter os dados abertos. A prestação de contas é o procedimento técnico, formal, de organizar, registrar e exibir esses dados por meio de notas fiscais, balancetes e relatórios. A gente já viu o que é transparência, a gente já viu o que é prestar contas e para quem prestar contas. A gente deve prestar contas aos associados e diretores, porque muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente está lá servindo sopa, trocando fralda, a gente está lá recebendo uma mãe, um idoso. A gente não sabe dos números, a gente não sabe qual o impacto real que nossa ação gera. Então, a prestação de contas serve para isso também. Os parceiros públicos, né, para aqueles que temos convênios, termos de parcerias, contrato de gestão. Eu coloquei aqui o termo convênio, mas é porque é muito usual, embora os convênios são só agora entre entes públicos. Financiadores privados, aqueles que tiram do... Tem empresas que reservam um pouco do seu lucro para ajudar o próximo. A gente deve prestar contas também. Como eu falei no slide anterior, o dinheiro não é da OSC, é da sociedade, é de quem doou. Doadores, temos doadores anônimos, pessoas físicas e jurídicas, e toda a sociedade. Toda a sociedade merece receber nossa prestação de contas. Não só com números, mas com dados qualitativos, para que elas saibam o que a gente faz, que elas podem nos recorrer aos nossos serviços, né? Então, e também que elas podem contribuir. Elas conhecendo nosso serviço, ela pode também se sensibilizar e querer contribuir com o trabalho, não só com dinheiro. E por que prestar contas? A gente deve prestar contas que a entidade ela quer ser transparente, ela quer ser clara, ela não quer deixar margem para interpretações, ela não quer ter sua imagem vinculada a esses casos que eu reportei anteriormente, né? Porque a sociedade precisa saber das ações que a entidade realiza, inclusive para buscar quando precisar. Porque a entidade ela quer dizer aos seus financiadores, eu existo para fazer a diferença, né? Eu estou aqui para servir a quem precisa. O bairro, a cidade, a localidade que eu estou, ela mudou para melhor porque eu faço esse serviço. Então, eu mereço o respeito, eu mereço que vocês investam em mim.
porque é importante para continuar recebendo verbas públicas e se preste contas. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. Porque traz credibilidade, isso atrai novos editais, empresas, patrocinadoras e recursos, né? Porque traz segurança jurídica, e a segurança jurídica ela evita tanto multas como a perda de títulos de utilidade pública, estadual, municipal, evita processos legais, evita que a gente tenha que devolver recursos, perder parcerias, ou que a gente seja registrado até como um inadimplente no CADIM. E porque a gente segue o MIROSC, que é um marco regulatório tão necessário para regular as atividades das OSCs. Eu só estou falando, se vocês quiserem perguntar, interromper, fiquem à vontade. Viu? Continuando, por que prestar contas, a gente fala sobre o MIROSC, né, que ele é regido pela Lei 13/19 de 2014. Ele surgiu para regular as relações entre o poder público e as organizações sem fins lucrativos, substituindo os convênios por instrumentos focados em transparência, planejamento e resultados. Aqui eu destaquei alguns artigos do MIROSC que ele fala, no artigo 14, que prestar contas é o procedimento em que se analisa e se avalia a execução financeira pelo qual seja possível verificar o cumprimento do objeto da parceria e o alcance das metas e dos resultados previstos, compreendendo duas fases. A apresentação das contas de responsabilidade da organização da sociedade civil, OSC, a análise e manifestação conclusiva das contas, essa já de responsabilidade da administração pública, sem prejuízo da organização dos órgãos de controle da atuação. Quem deve prestar contas? Todos. O governo, inclusive, deve prestar contas. No MIROSC, lá diz que a administração pública deve manter em seu sítio, no site oficial da internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento. No artigo seguinte, 11, diz: a organização social civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a administração pública. E seguindo mais no MIROSC, que tem um capítulo só sobre prestação de contas, para que vocês possam ver a importância. E eu destaquei aqui na seção 1, tem o artigo 63, que diz que a prestação deve ser feita conforme previsão de lei, além dos prazos, normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de trabalho. Né? No plano de trabalho também diz os prazos, se é trimestral, se é só ao fim da parceria, se é anual, se é semestral. No 64, ele fala: a prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas, dos resultados esperados, até o período de que se trata a prestação de contas. Então, a gente já viu a quem e por quê. Agora, do que prestar contas? A gente deve prestar conta do resultado do projeto, tanto de forma qualitativa, que é o que eu venho falando, né? Que a gente deve falar sobre tudo que a gente fez, nossas atividades, como era a sociedade, como estava o nosso atendido, né? E como está agora, depois, qual impacto a gente gerou. A gente conseguiu melhorar a vida das pessoas, a gente conseguiu alcançar o público que a gente projetou. E também é importante que a gente fale das quantitativas, né?
total de pessoas atendidas, total de oficinas, refeições entregues, cestas básicas, material escolar, né? A gente deve ter muito bem descrito as notas fiscais, recibos, relatórios com saldos, valores em dinheiros exatos. A gente deve ter os indicadores de desempenho, taxa de frequência, quem conseguiu concluir o curso, né? Quem não desistiu no meio do caminho, quantidade de parceiros envolvidos, né? Tem que ter também gráficos com a comprovação numérica do uso dos recursos de forma direta e palpável. E tem que ser transparente. Quando prestar contas? Sim, Eu tenho uma dúvida. Hum. Uma dúvida. Quais seriam os mecanismos que as organizações precisariam ter para garantir a transparência? Além do que a gente já conhece, né? Que é os demonstrativos, fiscais, recibos. Quais seriam os documentos que a gente precisaria? Pronto. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, mas já adiantando, a gente... Não, já que vai falar à frente, a gente aguarda. Não, mas é importante, sim, eu até agradeço. Quando a gente fala em prestar contas, a parte numérica ela é importante, né? Mas se você tem um projeto, fotos, depoimentos, vídeos, né? Isso tudo já é um mecanismo de prestar contas. Um relatório de execução, isso tudo já é um mecanismo. A gente vai falar um pouquinho mais na frente. Agora a gente vai falar sobre dois mecanismos importantes, que é o compliance, que é um conjunto de regras, práticas e políticas que garante que uma empresa e funcionários ajam de acordo com a lei, né? Ele vem do inglês, to comply, que quer dizer cumprir, obedecer regras, regulamentos. E o objetivo dele, puro e simples, é evitar fraudes, é combater a corrupção, é garantir a boa imagem da instituição, é garantir a transparência. E a gente vem para o portal de transparência, né? O portal de transparência geralmente é um link, uma aba no site da instituição, onde ela coloca lá fotos, vídeos, depoimentos, gráficos, relatórios contábeis, o plano de trabalho, inclusive. Como falei sobre o compliance, ele surgiu nos Estados Unidos em 1970, né, com a criação do Banco Central Americano, após a Lei Anticorrupção Americana. E no Brasil, a gente tem um marco com a sanção da própria Lei de Anticorrupção, que é a 12.846 de 2013, que premiou empresas com programa de integridade estruturados. Então, toda empresa, na época, que tinha programas estruturados que garantissem a integridade dela, elas foram premiadas. Ele surgiu muito mais como um código de conduta. Quando veio aqui, era algo muito subjetivo. Então, era mais no próprio estatuto, no regulamento interno. Era como se fosse uma filosofia. Hoje, ele é muito mais palpável. Algumas empresas ela mantêm uma comissão, que é um grupo de pessoas que se reúnem para averiguar, analisar os dados. Em outras, né, empresas, entidades, é um departamento. O departamento é responsável pelo compliance, por garantir todas as conformidades. E o compliance ele tem pilares importantes. Ele não é só um papel que a gente assina. Ele é um programa, ele é um percurso que a gente deve percorrer para que, ao final, esteja garantido, eu estou conforme.
eu estou agindo como devo agir. E ele depende da direção, que tem que apoiar. Ele se sustenta pela avaliação dos riscos, né? Ele mapeia as vulnerabilidades legais e éticas da empresa. Ele tem um código de conduta, um manual, com regras claras para todos. Ele implementa processos de checagem, dupla checagem. A pessoa que lança no banco não é a mesma que dá o pagamento final. Tem a outra para conferir o extrato bancário com a documentação. É claro que, dependendo do porte da empresa, não dá para ter essa robustez toda. Mas se você já tiver um mínimo de organização, de controle, já ajuda. Treinamento aos novatos, à equipe que já está, para poder identificar e corrigir falhas no processo. Canais de denúncia, né? Hoje em dia está sendo exigido muito que se tenha um canal de denúncias. Toda vez que surgir alguma denúncia, ela tem que ser apurada, né? E due diligence, checar o histórico de fornecedores e parceiros de negócios. É muito importante que a gente, como OSC, a gente não esteja fomentando o trabalho infantil, a sonegação fiscal. Então, é muito importante que a gente evite fazer negócios com empresas que não agem de acordo com a política da instituição, da OSC. Se a gente segue corretamente, se a gente quer ter nosso histórico preservado, a gente não vai fazer parceria com quem não tem os mesmos preceitos, a mesma índole que nós. E monitoramento contínuo, ou seja, nós não podemos simplesmente implantar o processo e esquecer. Não, a gente tem que estar sempre avaliando o programa para ver se ele está contento, se não tem falhas e, se tiver, corrigir. O portal de transparência, como eu já falei, é uma parte que a gente deixa na internet, no site próprio, né? Se a gente tem, a gente deve fazer isso. Se a gente não tem, a gente pode deixar nos murais, que está disponível na administração, na secretaria, a prestação de contas, os dados para quem quiser ver. A gente tem que deixar claro que a gente está aberto a demonstrar o nosso serviço. E lá, seja no portal, seja na secretaria, seja em ambos, vai estar lá balancete, balanço contábil, relatório de execução de projetos, as parcerias que a gente tem ainda em curso, né? É importante divulgar também as parcerias privadas, como também toda atividade da instituição, não apenas de forma quantitativa, focada em números, mas de forma qualitativa, cujo foco é o impacto social gerado. E tenha certeza que a transparência não é um fardo burocrático, mas é a maior ferramenta de captação de recursos para uma OSC. A gente prestar contas, a gente está deixando claro qual é o nosso papel, a gente está se desvinculando de exemplos ruins que já ocorreram, que infelizmente existem. O ser humano ele é falho. E construindo a nossa reputação, a reputação da OSC. A gente está, tijolo a tijolo, nos fazendo presente e, ao pouco, nós vamos sendo até procurados. Muitas empresas querem ajudar, querem contribuir com um caso, uma obra social, mas não quer também ter sua imagem vinculada a empresas, a OSCs que não agem corretamente. E aí, importante, a necessidade de divulgar ações de identidade muitas vezes se chocam com a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD.
E aí é muito importante. Toda vez que a gente for admitir um voluntário, que a gente for pegar um aluno, né? Matricular um aluno nas atividades, nas escolas, no atendimento, a gente pedir autorização para divulgar, utilizar a imagem dele, o áudio dele, divulgar os vídeos, né? A Beatriz pediu autorização para a gente, para gravar nosso percurso, né? Então, vocês veem como é sutil isso. A gente precisa pedir autorização para evitar problemas futuros. Como eu disse lá no início, fazer o bem não é fácil, mas é necessário. A gente também não deve estar divulgando dados que possam gerar discriminação, dados de saúde, atestados médicos, prontuários, laudos com motivo de afastamento de funcionários, pagos com recursos das parcerias. A gente não deve estar divulgando características pessoais, como origem racial, etnia, convicção religiosa da pessoa, orientação sexual dos assistidos ou membros da equipe. A gente não deve estar também divulgando opinião política, né, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso ou filosófico. Dados biométricos, como impressões digitais, fotos, reconhecimento facial, assinaturas. Nada que possa gerar discriminação da pessoa, a gente deve estar divulgando. Então, a gente deve prestar contas, mas também tem que ser cuidadoso. É difícil falar isso, né? Mas, infelizmente, a gente tem que estar atento a isso. E como fazer isso, né? A gente precisa divulgar a pessoa. A pessoa é conhecida pelo CPF. A gente vai fazer como mascarar alguns números para que não consigam ser identificados o CPF da pessoa. Não vai colocar o nome completo. Né? Usar abreviações. Né? Não divulgar dados de crianças e adolescentes, mulheres de medida protetiva. Em resumo, a gente deve divulgar as informações, porém com responsabilidade. Outra coisa importante, a gente não deve movimentar recursos da instituição na conta bancária da parceria. A gente tem muito cuidado. Hoje em dia, o mecanismo está sendo muito mais de o próprio cedente da verba, ele disponibilizar o recurso e abrir a conta, eles mesmos abrem a conta. Isso evita algumas problemáticas, porque conta de convênio não tem tarifa, porém, quando é a própria organização que abre, muitas vezes o banco, o gerente, ele não é preparado, isso gera alguns transtornos. Então, está se caminhando cada vez mais para que o próprio órgão que disponibilize a verba, seja na esfera federal, estadual, municipal, ele abra a conta corrente. E a aplicação também. Mas ainda há casos que é a entidade que abre. E quando a entidade abre, ela pode fazer qualquer movimentação. Quando eu falo pode, não é que deve, é que ela tem acesso. E nesse momento ela deve evitar. Ela não pode estar misturando. Se o recurso é do convênio para comprar cesta básica, eu só vou comprar cesta básica. E só vou pagar cesta básica. Não posso pagar uma conta de luz se a conta de luz não está no termo de trabalho da parceria. Eu tenho que manter sempre as certidões atualizadas. Eu tenho sempre que manter o estatuto social atualizado, verificar se ele reflete as legislações atuais. Recentemente, a gente teve a substituição da Lei 12.101, que era a Lei do SEBAS, para a 187 de 2021, que só começou a valer em 2023, de fato, que foi quando saiu o decreto. Então, é uma lei relativamente nova, né? Quantas pessoas não pegaram o estatuto para ver se ela está atendendo o que diz o estatuto?
Isso vale para as empresas que têm SEBAS, mas a qualquer momento a gente pode querer ter o SEBAS, é importante também avaliar. Porque o SEBAS ele garante para empresas que pagam funcionário, tem equipe de funcionários, uma isenção muito interessante de INSS, PIS sobre folha. Ao montar o plano de trabalho, a gente deve estudar a real necessidade da instituição para que, no final, a gente não tenha recursos sem utilizar, que a gente devolva esses recursos. Porque se a gente pede um recurso e a gente devolve, é como se estivesse dizendo: eu não preciso desse montante todo destinado. Da próxima vez, me repasse menos. Né? Então, que tenhamos cuidado ao montar o plano de trabalho, que ele reflita a real necessidade. Eu não coloquei aqui, mas uma outra dica é que a gente sente, veja todas as despesas da instituição, que ela precisa para existir, para funcionar. Elenque tudo, tudo mesmo. Quando surgir a oportunidade de uma emenda, uma parceria, um doador pessoa física, uma empresa, né? A gente vai pegar o plano de trabalho e vai ver o que é que pode pagar ou não com aquela verba. E então, eu tenho aqui, encaixo, eu tenho aqui, encaixo. Não tenho, fica para um próximo. Acho que isso já adianta muito o trabalho das OSCs. Outra coisa, toda vez que for comprar, que for contratar serviço, fazer pelo menos 3 cotações. Muitas OSCs são notificadas porque não fizeram o processo de cotação. Pior que hoje em dia, muitos órgãos estão aceitando até cotação do Mercado Livre, que antigamente não aceitava. Nessas cotações, a gente deve prestar atenção se o mesmo produto que está em uma, está em outra quantidade. Prestar atenção na unidade de medida, na descrição. A cotação tem que ser igual para todos, para que eu não esteja transparecendo que eu estou beneficiando alguma empresa ou querendo tendencionar para alguma empresa em específico. Caso ocorra, por engano, um pagamento de despesas que não pertencem ao plano de trabalho, a gente deve providenciar imediatamente o reembolso, montar a nota explicativa para que a gente possa evitar cair em diligência. Como eu falei, conta de convênio não paga tarifa, mas se por algum acaso a conta fomos nós que abrimos, e houver o débito de tarifa, a gente tem que cobrir. Verba de convênio não pode ser usada para pagar a tarifa. Recurso público, quando não estiver sendo utilizado, muitas vezes a gente recebe a verba para usar durante 1 ano, 2 anos, todo o período do projeto, e não vamos usar. Verba de convênio a gente tem que colocar em aplicação de menor risco possível. A gente não pode deixar também ele lá sendo desvalorizado. Esse dinheiro rendendo, ele não é nosso, ele é da parceria. Alguns termos está lá dizendo que tem que ser colocado em aplicação e precisando utilizar, que a gente pode requerer, né? Só que tem que ser com antecedência. A gente requer e aguarda aprovação, sendo aprovado, a gente pode usar. Caso contrário, a gente tem que devolver ao final do contrato. E também a gente deve demonstrar de forma clara como cada centavo se transformou em benefício social. De que forma? Fotos, vídeos, relatórios. É até um tanto quanto repetitivo. E aí eu já resumo. Prestar contas é importante para a sua OSC, por quê? Porque ela reafirma a transparência e o compromisso com a verdade.
abre portas para a entrada de novos recursos, novas parcerias, é requisito legal, né? Tá lá, o Miroski, ele diz, eu citei aqui exemplos, eu citei aqui parágrafos, um capítulo específico do Miroski, que ele fala que a gente deve prestar contas. Se a gente não presta contas, a gente pode ser impedido de pactuar novos termos de parceria, ter certidões suspensas, a gente pode sofrer sanções administrativas, a gente fica mal visto. Então, se eu tivesse que resumir por que prestar contas é importante para a transparência da OSC, é porque eu preciso cuidar da minha imagem, eu preciso garantir que quem doa, quem contribui, quem faz parceria comigo, queira continuar fazendo, né? Eu preciso ser conhecida pela sociedade, pelo público. Eu entendo dessa forma. Eu acabei os slides, pessoal. Eu pensei que ia ter um pouco mais de perguntas, mas eu vou deixar Não, nós aberto temos aqui. para perguntas. Eu queria deixar aqui essa informação. É importante ter em mente que uma gestão organizada traz mais doadores e protege a história que vocês estão construindo. Então, como eu falei, é sobre ser transparente, é sobre ser claro, é sobre não deixar margem para dúvidas, né? É, estar o tempo todo reafirmando qual é o nosso papel perante a sociedade, né? Inclusive, serve até para nós mesmos. Muitas vezes a gente está no dia a dia, a gente não consegue ver o impacto que a gente gerou. A gente consegue ver o resultado. Quando a gente consegue estar montando a prestação de contas, a gente está ali no cheque, né? Fazendo a conta de... como nossa rotina em casa, que a gente chega no final do mês e vê se bate o que entrou e o que saiu. Temos uma pergunta aqui do Esdras. O Esdras, ele é do Gapene. Ele pergunta assim: se perdi alguma coisa, gostaria de saber se não foi falado numa organização com muitos projetos distintos. Saber como se estruturar para conseguir separar as suas despesas nominais das regulares, das taxas e obrigações mensais. E, nesse contexto, discriminar o que é o tal gasto de ação social da Barafunda Contábil Geral, KKK, e construir esse procedimento para um futuro SEBAS. Quem deve fazer isso? A contabilidade contratada, o gestor, quem deve pensar, separar, se não sabe nem por onde começar. E sobre as emendas parlamentares, as tais obrigatoriedades do SALIC, ele é apenas um pareador ou só se pode contratar por lá? Para quem está começando nessa seara, tentando entender essa complexidade, como se salvar nesse caos fiscalizatório? Vamos lá. Em relação... deixa eu só voltar aqui a pergunta. Quem tem muitos projetos distintos, não sei se você usa sistema contábil, mas, em geral, a gente tem o centro de custos. A gente vai ter um centro de custos para cada projeto, né? Então, você vai ter só fiscais, você vai separar um carimbo específico do projeto, né? Vai fazer cotações em separado. A conta bancária já é separada para cada projeto. Taxas. As taxas, em geral, você vai precisar conversar com a secretaria, porque isso seria algo rateado. Você tem uma instituição grande, por exemplo,
você paga o TRSD. O TRSD é do prédio como todo, ele não é só do espaço ocupado por determinado projeto. Nesse ponto, algumas secretarias aceitam que você faça o rateio, monte uma nota explicativa e cubra só o valor daquele, relativo àquele espaço. Outras, infelizmente, não. Aí, infelizmente, fica como custo da instituição. Deixa eu ver. Contabilidade. Contabilidade sua é terceirizada. Você pode verificar um contrato separado por projeto. Isso tudo depende muito, você tem que ler o termo de parceria. Se o termo de parceria ele prevê que você pode pagar despesa de contabilidade, se você colocou lá, se permite rateio ou não. É uma seara bem complexa, essa aí. Eu consegui ser claro nesse ponto? Esdras, se você puder abrir o microfone, você é, pode abrir, por favor. Tá, vamos continuar. Sobre as emendas. Pelo SALIC. O SALIC, ele é um pouco mais atualizado, né? O contato com ele funciona. A gente tem aqui algumas parcerias, inclusive. Tá, pode digitar, então. Estou acompanhando aqui agora. Tá. Ele próprio abre, a secretaria própria abre a conta, você consegue lançar lá tudo no portal deles, o pagamento é feito por lá também, é meio que uma prestação de contas automática. Você só pode contratar por lá. Eu não entendi o que você quis dizer com contratação, contratar. Seria contratar serviços? Ou é a busca de financiadores? Não, não. Aqui, por exemplo, a gente contrata, na instituição que eu trabalho, pessoas externas. Só precisa seguir o processo. Vou ler só um medidor para dizer. Mas a instituição não me autorizou a informar, né? Eu teria que ter autorização. É aqui em Salvador. Constitui. Deu para dizer, vou gastar X. Não, é um balizador, né? O Salic. Salic que eu entendo como uma plataforma que a gente vai colocar lá o projeto, a gente vai colocar toda a documentação nosso fiscal, prestação de contas, a gente vai informar tudo que pagou, tudo que recebeu. A gente precisa estar atento ao recibo de mecenato, né?
que a gente precisa também fazer, enviar. Isso. Só tivemos 1 hora de treinamento. Conseguiu, Esdras? Ele conseguiu sanar sua dúvida? Sobre o SEBAS. Ah, Certo. Importante. Contabilidade do terceiro setor, não são todas que estão preparadas. É importante você procurar uma boa, uma que seja tenha um conhecimento para lhe orientar, seguir o processo. Mas, em geral, é a própria instituição que se organiza, porque o SEBAS ele tem a parte contábil, é requisito ter a contabilidade em dia, tá adimplente, porém tem toda a parte documental também, né? A instituição tem que estar funcionando há pelo menos 1 ano, plenamente funcionando. Tem que ser na área de educação, saúde, assistência social. Então, você tem que também ter a inscrição nos conselhos de assistência social. Como já falei, as certidões têm que estar em dias, tem que ser em período regular, não pode ter débitos. Existe todo um caminho que você precisa preparar. O estatuto ele tem que estar atualizado, como eu falei também, treinamento. Então, Esdras. Eu acredito que a maior parte das instituições, ela peca por desconhecimento, por desorganização. Eu citei alguns casos no slide, porém, não é a maioria que age em desacordo. O desacordo, ele é pequeno, porém, por ser uma notícia ruim, a gente vê hoje em dia os jornais eles fazem o quê? Eles ganham da audiência. O que dá audiência hoje em dia é tragédia, escândalos. Então, um caso ruim que ocorre ou outro, ele é muito mais reverberado do que os milhares de casos positivos que existem. Então, eu acredito que a maior incidência que tem seja por desorganização. Pagar uma conta que não é do plano de trabalho na conta da emenda do recurso. Você não restituir uma tarifa bancária que, por engano, aconteceu de ser debitada. Erro pequeno é você não fazer as 3 cotações ou não adquirir o que ganhou a cotação por ser o preço mais barato e você comprou mais caro. Né? Deixa eu continuar aqui. Ó, esses erros pequenos, você continuou perguntando, né? O maior risco de perder o direito a contratar com o setor público ou concorrer a editais. Esses erros que eu falei que são pequenos, que são os maiores casos de diligência, você consegue explicar, você devolve o recurso, não vai causar grandes problemas. O que você mais pode perder se você tiver uma certidão negada, você não cumprir com pagar seus tributos, trabalhistas principalmente. Então, o que faria você perder, né, verba pública, é você não cumprir com as obrigações fiscais, né,
não usar bem o dinheiro público, é você não cumprir o propósito da emenda, da parceria. Você fez um plano de trabalho para comprar material escolar e você não comprou material escolar. Então, esse seria os casos. Mas erros, que são a maioria, você consegue explicar e recorrer e voltar a ficar adimplente. A Rita, ela até explicou, né, que depende da regra da emenda parlamentar, mas tem muitas que exigem, além do SEBAS, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência e no CNEAS, né? Sim, sim. Mas para você adquirir o CEP, você também precisa fazer a inscrição, não, Vitor? Você precisa ir construindo a reputação da instituição. Se você vai atuar na assistência social, você tem que estar inscrito no Conselho de Assistência Social. Você não pode simplesmente exercer a atividade sem estar inscrito e depois querer. Se você for da saúde e educação, a saúde, você precisa ter um contrato com uma secretaria. Educação, você vai precisar registrar, registrar o instituto, a escola, você vai precisar ter o plano pedagógico, né? O regimento escolar. Tem todo um processo que você precisa estar encaminhado, enviesado, né? E prescrito. Inclusive, na saúde, a regra do SEBAS é diferente para quem tem contrato e quem não tem. E o SEBAS ele exige cálculos, né? Percentuais de atendimento. 100% SUS, tem regra de preponderância. Só uma dúvida que eu fiquei, que surgiu aqui agora e talvez seja para as entidades também. Para aquisição do SEBAS da assistência, quais são as documentações necessárias, assim, que não pode faltar em hipótese nenhuma? Desculpa, podia repetir, eu estava Documentações lendo. contábeis. Eu podia repetir, eu estava lendo aqui a mensagem de Esdras. Sim. Para adquirir o SEBAS, Hum. quais são as documentações necessárias que não pode faltar em hipótese nenhuma, as documentações contábeis, que a minha instituição deve ter? Demonstrações contábeis, balanço, DRE, DFC, DMPL, notas explicativas. O principal, balanço, DRE, DFC, DMPL. Notas explicativas também, né? Sim, isso. Olha, tem uma pergunta aqui do Esdras, ele falou assim: firmou parceria e gastou o dinheiro onde não devia, internacionalmente ou por engano. Não, intencionalmente ou por Intencionalmente. engano. Quais são as penalidades para a organização, além da restrição? A possibilidade da perda de patrimônio da instituição, caso tenha, e para ressarcimento do erário público, ou os diretores são penalizados de forma personalíssima, consequências no lugar de conselho? Diretores podem sim ser penalizados, né? Podem atingir o CPF da pessoa física, né? Se gastar onde não deve, é improbidade, né? O patrimônio, ele pode. Agora, um caso interessante, você falou sobre patrimônio.
Para ter o SEBRAS, no estatuto, você tem que dizer que, em caso que a entidade venha a ser fechada, todo o patrimônio vai ser repassado para uma outra entidade semelhante. Interessante isso. Então, além de ter o risco, no caso de liquidação de dívida pública, é interessante saber que, para se ter o SEBRAS, você precisa ter no estatuto descrito que, em caso de fechamento da instituição, todo o patrimônio será repassado para uma instituição semelhante, de atividade semelhante. E, como a gente falou, né, os diretores podem ser penalizados. Isso é seríssimo. Mais um motivo para a gente ser transparente. E então, temos mais algumas dúvidas? Alguma entidade deseja tirar alguma dúvida em relação à prestação de contas da sua instituição? Algum... Tá bom, gente, já que ninguém tem nenhuma dúvida nesse momento. São 3h12, talvez a gente termine, né, antes do tempo. Peraí, deixa eu ver aqui. Alguém falou aqui no chat. Aqui, o Esdras da HPN. Tenho mais de uma conta na instituição. Presto só de uma, que é a mais antiga. Como corrigir isso? Antiga é a que eu presto. Agora tenho uma virtual. Eu não entendi sua pergunta. Você fala prestar contas do convênio, porque o convênio, a conta ela é específica, né? É uma para cada parceria, para cada termo. Você está falando prestar contas para a sociedade em geral, no balancete, é de todas. Não pode deixar nenhuma conta em oculta. Se a conta existe, se tem movimentação, ela faz parte do balancete, do balanço patrimonial. Então, ela tem que estar na prestação de contas. Não pode ser um saldo inexistente. Como corrigir isso? Contabilmente, você teria que apresentar novos documentos contábeis, novo balanço, né? Apresentar todas as demonstrações contábeis novamente, retificando essa informação. Não. A organização tinha uma conta. Mandei sempre ela que tinha movimentação. Mandava sempre para a conta que tinha movimentação, para contabilidade. Mas foi criada outra que ficou parada, sem movimentar por um tempo. De repente, entra recurso e até hoje não prestei. Tem problema isso? Esse recurso entrou esse ano ou é de anos anteriores? Esse ano, anos anteriores extras. Então, você vai prestar conta esse ano. A conta não tinha movimento, não pagou tarifa. Conta digital não tem tarifa. Você vai prestar conta esse ano. Vai registrar lá a conta. Como não tinha nenhum movimento, não
não gerará problemas. Obrigada, Esdras, pela sua participação. Obrigada também ao Marcos, do Instituto NUA, a Rita, que participou aqui também. Se alguma outra entidade quiser perguntar, esse é o momento, gente. Esse material vai ficar disponível, né, para a gente poder depois consultar? Paulo, você disponibiliza que eu compartilhe o material que você apresentou para a gente? Sim, pode compartilhar. Caso o pessoal vocês tenham dúvidas que eu não consegui responder agora, podem encaminhar para eles que eu respondo. Não vou responder de imediato, mas vou responder. Pronto. Eu vou colocar aqui, gente, a lista de presença no chat. Quem quiser receber o material, por gentileza, assina a lista de presença que a gente encaminha, tá bom? Já que não há nenhuma dúvida sobre a prestação de contas, transparência e da sua instituição, vamos então encerrar o percurso formativo por hoje. Eu gostaria de agradecer Paulo Cordeiro por disponibilizar um pouquinho do seu tempo e também obrigada, Paulo Beatriz. Aqui, gente, a lista de presença está aqui no chat. Vou encaminhar novamente o link. Obrigada, Paulo, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo e também do seu conhecimento, né, com as nossas organizações. Eu agradeço a todos que puderam estar aqui presentes hoje e que também puderam participar desse momento de aprendizado. Um grande abraço e aguardem os próximos percursos da Capemisa. Obrigada, gente. Eu também Até queria mais. agradecer a vocês, pessoal, né? Agradecer a todos pela participação. Espero ter conseguido atender pelo menos um pouco a expectativa de cada um e estou disponível para tirar dúvidas caso vocês tenham. Com certeza. Obrigada, gente. Até mais.